Estar à frente desse projeto do PIBID, Interdisciplinar História e Sociologia, foi uma experiência muito impactante, muito desafiadora e extremamente rica. Era um desafio para os bolsistas, bem como para mim, fazê-los entender um pouquinho do funcionamento de uma escola em unidade prisional, das diferenças, do trabalho pedagógico diferenciado que nós temos que fazer para poder conseguir atender esse público de maneira mais eficiente e mais proveitosa, e entendemos as questões relacionadas à segurança, as limitações de materiais que podem ou não entrar numa unidade, como se comportar dentro. Tudo isso foi muito preocupante no início, mas foi pensado e feito de maneira que eles ficassem muito à vontade. No primeiro eixo, a gente conheceu o ambiente prisional e começou a pensar o ensino e a educação nesse ambiente. A gente pensou como a gente poderia guiar alguns professores. Nós, de História, tentamos mobilizar conceitos e o tempo histórico através de um plano de aula, ao qual a gente inseriu o projeto de vida juntamente com a história. E nesse plano de aula ele era regado de livros, música, que mobilizava muitos alunos. A aula de Sociologia ela foi pensada através da temática de identidade e sonhos, como uma tentativa de tentar resgatar essas questões com os alunos do CR. A nossa aula foi pensada através de metodologias ativas, dinâmicas, interativas, para que os alunos possam se sentir confortáveis em participar das dinâmicas e falar, refletir, criticar sobre o conteúdo proposto, sobre as reflexões e indagações propostas por nós bolsistas. A proposta do segundo eixo seria pensar a mediação de conflitos. E aí, nesse sentido, a gente levou para os alunos a produção de uma cartilha. Uma cartilha que eles pudessem dar depoimentos, baseado na experiência deles lá dentro, de como lidar com pequenos conflitos que tem no dia a dia. Pensando o sistema carcerário como uma realidade tão bruta e dura, pensar como que eles conseguem, por eles mesmos, em um paralelo à instituição, pensar regras de convívio, de convivência, para melhorar minimamente que seja esse dia a dia. Então foi um tema que foi muito abraçado por eles e que foi bom tanto para ser usado em sala de aula, quanto no ambiente das celas, para eles poderem ter uma melhor convivência, eles puderam elaborar, identificar um conflito, identificar como agir individualmente, coletivamente, quando esse conflito afeta não só a pessoa, que está diretamente envolvida, mas também o todo. Para se pensar educação no sistema carcerário, o primeiro passo é se pensar como esses indivíduos, independente do gênero, são inseridos dentro do sistema carcerário. Pois ao adentrar dentro do mesmo, eles têm a sua identidade completamente apagada, pois as suas roupas são padronizadas e seus nomes são reduzidos a simples números, sendo o ambiente da sala de aula onde eles se sentem mais confortáveis para se expressar sobre os seus pensamentos e suas interpretações de mundo. Fora da cela, eles são apenas detentos. Eu acredito que, além de falarmos do aluno do sistema penitenciário, cabe uma atenção maior à mulher. Essa mulher enquanto aluna do sistema penitenciário. Uma aluna que possui dilemas diferentes. Muitas vezes é mãe, muitas vezes a única provedora da sua família, e muitas vezes é silenciada devido a um afeto familiar negado. Entretanto, uma aluna que, com base nesses dilemas, possui muita garra e muita força, o que a faz trilhar o caminho pedagógico de forma determinada e ressocializadora. As aulas conduzidas pelos alunos de História e pelos alunos de Sociologia tinham como eixo principal a escutativa. Nós entendíamos que tínhamos que falar de afetos e sexualidade pelo eixo do PIBID em si, mas nós tínhamos que entender a realidade dos nossos sujeitos e adequar o nosso conteúdo para aquilo. E foi assim que conseguimos desenvolver debates extremamente ricos, onde as nossas alunas se sentiam parte daquilo. Fizemos também intervenções com livros pedagógicos infantis, mas que falavam de um aspecto muito pessoal. E de início eu tive a ideia e articulei com os diretores da unidade prisional à época uma imersão dos bolsistas na unidade para eles conhecerem a instalação, a estrutura da unidade, as rotinas de segurança, os pavilhões. Então conseguimos levá-los na cela, eles ficaram um dia inteiro imersos lá com o então diretor Carlos. Isso é muito importante, não é uma escola como uma escola regular que o professor vai até o local, dá a sua aula e vai embora. Lá há toda uma questão de segurança, toda uma questão de segurança tem que ser observada, e entender essas especificidades é muito importante para que o professor consiga, sim, desenvolver uma boa aula e pensar uma aula para aquele ambiente. Ele não pode dar a mesma aula lá que ele daria numa escola regular. Eu acho que foi bastante exitoso e eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ter sido professor, supervisor deles, dessa equipe de bolsistas lá na unidade prisional.